Olá, meus amigos! Estavam com saudade? Eu tava. Andréia também tava. A gente morre de saudade. Mas, ó, não é irresponsabilidade nem nada disso, não. É as dificuldades da vida. Mas a gente nunca esquece o nosso compromisso, a nossa vontade de estarmos juntos nesse encontro especial para estudar o nosso querido Pedro Baldi, né? Porque a mensagem dele, além de tudo, é extremamente consoladora, é uma mensagem educativa, instrutiva e que nos fortalece no dia a dia para a gente cumprir a nossa missão. Por isso que todos os nossos encontros são especiais. Eu e Andréia somos profundamente gratos pela essa oportunidade de estarmos juntos com você, independente do tempo, né, Andréia? Se você está vendo de noite, de manhã, de tarde, um ano depois, que assim, não interessa. Nós somos felizes por nos encontrarmos e podermos discutir, né, o livro, ó. Grande. Opa, estava de cabeça para baixo. Grande mensagens de Petrobaldi. E até agora nós já estudamos praticamente todas as mensagens. Vamos iniciar, não é, aquela mensagem de fechamento, de encerramento dessa parte da missão do nosso querido professor Petrobaldi, o nosso missionário da Úmbria, que nos trouxe uma revelação tão bonita, fazendo a manifestação, como eu acredito sempre, né, do Espírito da Verdade também, através dele, uma noura crística se materializou, nos convidando ao reencontro conosco mesmo, com Cristo que há em nós e com os Cristos que nos aguardam, esperam por nós, para que a gente faça essa reconciliação, esse retorno ao sistema, usando a linguagem do Petrobaldi. Então, é uma mensagem muito bonita, é uma missão maravilhosa que o nosso professor tem, e hoje nós temos a felicidade de iniciarmos a mensagem da nova era. A gente vai falar, por isso que é uma mensagem tão bonita, tão bela, do que nos espera, do que nós poderemos usufruir se aceitarmos o convite que ele, quando há 2000 anos esteve aqui e de braços abertos nos convidou para seguirmos seus passos. No dia que a gente aceita esse convite, a gente poderá finalmente, não só em nós, mas como humanidade, como um planeta Terra, fraternalmente entrar na era do Espírito. Na era onde o homem será um homem evangélico, um homem espiritual, onde a sua missão e o seu desejo maior não é vencer o outro, não é destruir o país do outro, não é ser contra a cultura do outro, contra a vida do outro, não. É ser contra o mal que está em nós e procurar sempre amar o outro como a si mesmo e a Deus acima de tudo, como ele nos ensinou. Então, eu já estou falando muito, André é muito paciente comigo, não é? Mas hoje, para iniciarmos a mensagem da nova era, nós temos um convidado especial. Vou passar a bola para a Andréia. Andréia, que dê os seus cumprimentos, o seu boa noite, o seu bom dia, o seu boa tarde, não importa a hora, e diga quem é que vai nos brindar com uma abertura para o estudo dessa mensagem tão bonita. Bom, boa noite, ou boa tarde, ou bom dia, como o Serginho já disse, a qualquer tempo que estejam nos assistindo. É uma grande alegria a gente estar junto novamente, iniciando essa nova mensagem, iniciando a última das 7 grandes mensagens. Não vamos parar por aqui.
A gente começa hoje esse estudo da sétima mensagem, que, como o Serginho disse, é a mensagem da nova era. E a partir desse encontro, a gente, que é um encontro especial, porque hoje a gente vai receber um convidado especial, a partir desse encontro a gente volta às nossas lives quinzenais, a gente volta aos nossos encontros tradicionais, recebendo sempre um convidado ou alguns convidados especiais, para a gente fazer o nosso miudinho, para a gente estudar parágrafo a parágrafo, saboreando, curtindo, aprendendo, buscando internalizar o conteúdo dessa mensagem. Essa mensagem que encerra esse conjunto de mensagens recebidas por Pietro Baldi, por sua voz, por essa noure crística, foi escrita em 1953, num Natal, assim como a primeira das grandes mensagens. Então, assim como a primeira mensagem começa falando, no silêncio da noite santa, escuta-me, ele aqui também começa dizendo que no silêncio da noite santa ele falou pela primeira vez. E convida não só ao Baldi, mas a todos nós, receptores, então, dessa mensagem, a buscarmos a internalização dessa nova era, porque a nova era precisa nascer dentro de nós. Se dentro de nós não houver uma nova era, do lado de fora também certamente não haverá. E mais eu não vou ficar falando, porque hoje o dia é do nosso convidado especial. E o nosso convidado de hoje é ninguém mais, ninguém menos que o doutor Gilson Freire. Gilson, que é um grande estudioso de Ubaldi, não só de Ubaldi, mas ele é um pesquisador, é um escritor, também abriga na sua casa outros estudos, né, como a física do espírito, entre outros, é autor de diversos livros, e o Gilson vai presentear a gente hoje com o estudo dessa sétima grande mensagem. Mas antes, Serginho vai fazer a prece para a gente iniciar. Muito bom, Andréia. E, assim, um minutinho antes da prece, eu só quero dar aqueles recadinhos, né? Você que gosta do nosso trabalho, que acompanha, que curte, compartilhe, não é? Esse estudo, leve mesmo para quem você acha que precisa ouvir essa reflexão, quem precisa escutar ou ler essa mensagem, não se faça de rogado. É o que nós mais precisamos hoje, é divulgar. Divulgar as mensagens que edificam, que nos consolam, que nos fortalecem. Então vamos fazer isso pelo outro. Vamos fazer isso pelas pessoas que a gente ama, que a gente quer bem. E a gente, quando gosta de alguém, a gente não dá porcaria, não dá lixo, não dá coisas estragadas. A gente dá o melhor. A gente dá o que perfuma a alma, o que engrandece. E tenha certeza, se alguém, pessoa querida do seu coração, amigo, familiar, estiver necessitando, você verá que essa mensagem vai tocá-lo e vai ajudá-lo a superar, às vezes, dificuldades que a gente guarda calado. Então, eu faço esse apelo sempre por isso, porque é uma forma de caridade. Também divulgar aquilo que nos engrandece, que nos faz melhor, que nos faz seres humanos mais plenos. E por isso a gente pede isso para você. Além do nosso trabalho, nós temos muitos amigos também. Amigos, por exemplo, do IBES, do nosso querido Maurício Crispim e toda a sua equipe maravilhosa, que faz um trabalho grandioso, com estudos e reflexões maravilhosas. Divulgue. Diversos amigos dos vários CELs, Centro de Estudos Ubaldianos, né? Então, CEL Brasil, CEL Campo Grande, CEL BH, e aí tem o de Niterói, da nossa querida amiga aí, Andréia. Então, tem vários CELs pelo Brasil inteiro, com seus estudos, com suas contribuições. Divulgue tudo isso, distribua o que é bom,
Já existe muita gente que, infelizmente, divulga coisas não tão boas, né? Que só serve para caluniar, falar mal, distrair você do que realmente é importante. Então você vai fazer a diferença. Eu tenho certeza, meu amigo. Você vai ser aquele que distribui as sementes de flores, as sementes que vão brotar e perfumar, e que vão dar frutos e vão alimentar o nosso espírito. E é com essa alegria que eu quero pedir, agradecer esse momento, elevar o nosso pensamento ao mais alto e agradecer ao nosso Pai de amor e bondade, Deus, inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, Criador do universo infinito, onde esplende o amor e a vida. Nós agradecemos a Ti, Senhor, por estarmos aqui, reunidos, para que através das mensagens divinas que vertem do mais alto, poder estudar o nosso Mestre Jesus e seu Evangelho de amor e redenção, o nosso querido missionário da Úmbria, o nosso professor e também mestre Petro Baldi, que nos trouxe na sua revelação os mecanismos evolutivos de retorno que todos nós estamos passando. Graça te damos, Senhor, por tanta bondade verter do céu e socorrer teus filhos, que nesta hora passam pela experiência de vivenciar aqui no mundo da matéria. E assim, com a gratidão e o coração cheios de alegria, te pedimos, abençoa este momento e essa mensagem, para que ela chegue nos corações que são mais necessitados e que possam sentir o doce amor que verte do teu coração, que verte para nos socorrer, edificar e consolar. Que a paz esteja sempre conosco. Graças a Deus, que assim seja. Bem, depois da prece, então, agora a gente chama à tela o nosso companheiro Gilson Freire. Queridos amigos, é uma grata alegria estar aqui com vocês. Agradecemos ao nosso Sérgio o carinho do convite e enviamos a todos a nossa carinhosa saudação, nosso abraço. E é com muita alegria que nós aqui comparecemos para falar um pouco da importantíssima mensagem de Pietro Baldi. Especificamente, hoje nós vamos falar sobre uma das 7 grandes mensagens recebida por Baldi. E justamente nos compete a última mensagem, chamada Mensagem da Nova Era, que foi escrita no Natal de 1953, quando Pietro Baldi já residia aqui em nossa nação. Como vocês sabem, o Pietro Baldi nos trouxe uma revelação essencial aos nossos dias, indispensável ao nosso avanço espiritual, rumo aos conhecimentos elevados que haverão de nos auxiliar e alavancar a nossa evolução. E são mensagens, são revelações de natureza espiritual, intelectual, moral, que tocam, sobretudo, o nosso conhecimento, o nosso intelecto. Mas as mensagens propriamente ditas, chamadas grandes mensagens, são mensagens extremamente elevadas e elas sobretudo, dirigem ao nosso coração. Elas falam à nossa alma, numa linguagem profundamente tocante, e nós estamos perfeitamente convencidos de que essas mensagens foram ditadas por entidades crísticas, se não pelo próprio Cristo, ao qual o nosso querido Baldi estava consorciado. Então, isso nos é uma grande honra, uma grande alegria fazermos
breve comentário sobre a sétima mensagem, a mensagem da nova era. Mas, meu amigo, minha amiga, por favor, não deixem de ir à fonte, de lerem essas mensagens, meditarem profundamente sobre elas, abrirem o coração para que vocês possam ser tocados pela linguagem contundente que as reveste. Pois bem, a última mensagem de Ubaldi, escrita no Natal de 1953, mensagem da nova era, foi escrita por coincidência no edifício que ele morava, na cidade de São Vicente, no litoral paulista, e o edifício chamava-se também Nova Era. E, na mesma linguagem, a mensagem se expressa, iniciando, tal qual todas as outras, no silêncio da noite santa, eu te falei e falo agora novamente. Volto agora, após tantos anos. Então, a mensagem completa um ciclo de, de missivas dirigidas ao espírito terreno. As mensagens foram iniciadas na Páscoa de 1933 para terminarem exatamente 20 anos depois, no Natal de 1953. E a mensagem da nova era, como o próprio nome indica, é uma mensagem que se dirige ao homem do novo século, ou ao homem do terceiro milênio, que, que agora se inicia, para o qual nós nos abrimos. Um milênio que nos promete uma evolução extraordinária, porque será o milênio do Espírito. Então, essa mensagem, ela nos traz uma palavra de esperança, no momento em que o mundo ainda vivenciava os reflexos de um grande caos, o caos da Segunda Guerra Mundial. Então, desse caos destrutivo, o mundo despontava sobre o refluir de novas alvoradas, de luzes resplandecentes que haverão de iluminar a caminhada humana. Então, essas mensagens que terminam na segunda metade do século XX, elas vieram para nos preparar para o século XXI. É por isso ela acentua, né, que está nos preparando para uma nova fase na nossa evolução, uma preparação ativa para a nova civilização do terceiro milênio. E ela nos incentiva ao trabalho. E nos fala que o balde prossegue a sua missão, escondido no seu silêncio, protegido pelas sombras da indiferença do mundo, um trabalho confiado a um homem pobre, sozinho, com muito poucos recursos, mas dotado de uma força extraordinária, capaz de vencer todas as adversidades, porque está municiado da palavra do Cristo. Ele nos traz verdades contundentes de uma maneira simples, de uma maneira tocante. E isso, para nós, segundo nos informa a palavra dessa mensagem, é a prova da verdade. A prova da verdade está na maneira como ela veio ao mundo. Então, a mensagem nos informa que estamos de posse agora de um sistema completo, um sistema de revelações completas, que se inicia com a grande síntese e segue toda a trajetória dos livros de Ubaldi. Em 1953, ela ainda não estava no seu término, né? Ela irá terminar em dezembro de 71, né? 1971, com o livro Cristo, mas é um sistema completo que aborda aspectos científicos, filosóficos e religiosos e atende a todas as nossas necessidades de aprimoramento espiritual.
Então, ela nos traz, essencialmente, um princípio unitário, um princípio único, como solução para todos os problemas que nos constrangem e para a resposta para todas as nossas perguntas. Então, a mensagem de Nova Era nos alerta: tendes em mãos a orientação necessária que vos fornece a chave para explicar os enigmas do universo. Usem-nas, utilizem-nas, desde já, alerta a mensagem, para que possamos ser projetados nos altiplanos da evolução espiritual. Para que a gente possa ir do sistema profundamente analítico, que ainda nos serve, ao sistema unitário, ao sistema que rege o infinito, que é a unidade. Então, a obra está aí para nos promover este avanço de que todos nós necessitamos. É uma luz que verte-se de uma pirâmide fantástica que vem orientando a evolução humana e que resplandece agora com um balde para iluminar os nossos caminhos. E a mensagem, então, ela nos esclarece. Esta luz se chama Cristo. É contundente essa revelação. Então, nós podemos dizer, quase que praticamente, temos na voz que inspira o balde o retorno de Cristo ao nosso mundo. Ele volta para atender às nossas muitas aflições. Ele então diz ao nosso coração: coragem, caminhe, áspera é a dor, longa a estrada da evolução, mas nós temos um condutor. Do alto, Cristo nos olha, nos fala, nos consola e vem sempre atender às nossas aflitivas interrogações. Alegremos-nos, então, nós não estamos sozinhos. Temos gigantes que nos acompanham, que nos orientam, que nos auxiliam em nossa ascese espiritual. E o nosso papai, o Balde, é um deles, que traz para nós a voz do Cristo, que entoa contundente nas suas mensagens. Então, nós estamos diante de uma pirâmide de conceitos, uma catedral de pensamentos, uma catedral luminosa que está aí a serviço de todos nós. Basta que nós adentremos as suas portas com nossos corações abertos, as nossas mentes ávidas, para que possamos absorver todas as luzes que refluem desta catedral de pensamentos que o balde nos trouxe. Então, a mensagem nos explica que da fase elementar, a fase primária da nossa evolução, que é a fase da fé, sucede-se depois uma fase mais elevada, que é a fase do conhecimento, na qual nós estamos hoje, e esta fase se completará com a terceira, que corresponde ao desabrochar do amor em todos nós. Aí sim, nesta fase, nessa terceira fase, que corresponde o terceiro dia do surgimento do templo divino em nós, que corresponde ao terceiro milênio, Cristo de fato retornará à Terra para realizar o seu reino no nosso coração, depois de fundado há 20 séculos. Então, essa é a mensagem da nova era, uma mensagem de esperança, sobretudo, uma mensagem que reafirma-nos a voz do Cristo, que a voz do Cristo está presente na revelação do balde. Então, a mensagem da nova era corresponde hoje ao início da terceira fase, o fim do segundo milênio e o início do terceiro milênio, que é o milênio do Espírito, né? Ela nos lança, então, de braços abertos a esta fase contundente nas nossas revelações, nas nossas evoluções espirituais, quando nós fundaremos na Terra, se assim for da vontade de Deus, estarmos participando desse movimento, ou os espíritos, né, que aqui permanecerem, fundarão a nova civilização
do terceiro milênio. Então, isso corresponde ao terceiro dia da ascese mística, na aurora da qual, ao fim da qual, se dará a ressurreição, a possibilidade de retornarmos ao sistema, ao reino divino definitivo. Então, a mensagem nos mostra essa musicalidade da lei, essa musicalidade que expressa as revelações nos seus ritmos contundentes, nas suas fases perfeitamente coordenadas, feitas de ritmos certeiros, né? E isso corresponde à musicalidade da lei, né? E que essa musicalidade ela envolve a revelação de Ubaldi, ela estrutura a gênese da obra, o que constitui para nós uma verdade contundente. Então, esta mensagem nos lança no terceiro milênio da nossa evolução. Por isso ela é chamada mensagem da nova era. Representa o fim do mundo materialista, que está assistindo freneticamente os seus últimos dias de preponderância na condução do conhecimento humano. E a mensagem nos afirma: o dragão será morto pelo seu próprio veneno, porque ele se alimenta de verdades analíticas e não levará o homem a lugar algum. Então, representa o fim da civilização materialista e o início de uma nova era esplendorosa, a era do espírito. Então, o espírito jamais morre e ele prosseguirá, substituindo o velho mundo por um novo, o reino do racionalismo científico pelo reino do espírito, e no fim, Cristo triunfará. Então, essa é uma hora contundente na nossa evolução espiritual. É a hora da realização do Espírito em nós, em que nós precisamos tomar seríssimas decisões, se continuamos pela trajetória do Espírito ou se nós simplesmente deixamos o nosso espírito sucumbir às frígidas realidades da matéria. Por isso, assistimos hoje o mundo sob a ação das forças destruidoras, porque o caminho equivocado precisa ser destruído, e sobre os escombros haverá de surgir, num nível mais alto, o novo reino. É o que a mensagem de Natal de 31 chama de grande batismo de dor. Uma dor é necessária para a maturação do espírito. Depois disso, né, dessas forças convergidas para a destruição, uma nova humanidade, uma humanidade purificada, mais leve, mais selecionada por haver perdido os seus piores elementos, assim diz a mensagem, reúne-se-á em torno dos desconhecidos, dos aparentemente silentes, que hoje sofrem e semeiam reservadamente. Então, assim começará a nova civilização da nova era. O espírito terá o domínio e não mais a matéria. A matéria permanecerá cativa dentro dos seus próprios limites. Por isso, nós vivemos hoje, temos este privilégio de encontrarmos-nos na chamada plenitude dos tempos, em que realmente nós estamos assistindo os tempos chegados, os tempos que haverão de nos fazer despertar para a era do Espírito. Mas ainda estamos imersos em cerradas neblinas que nos impedem de enxergar o luminoso horizonte que se desponta nas proximidades de nossa evolução. Mas além dessas cerradas brumas do nosso planeta, brilha o sol da verdade, que irá despontar e inundar o mundo de luz, de calor, de verdade
e, sobretudo, de amor. Mas aqueles que têm olhos para ver podem lançar os seus olhares além da neblina da ignorância humana e divisará um novo continente, que já transparece aos olhos daqueles que podem ver, aos olhos dos viajeiros experientes. E após uma viagem de 2 milênios, nós já podemos gritar, né? Terra à vista, enchendo os nossos corações de alegria, porque uma nova terra, uma nova era, uma nova civilização, uma nova Jerusalém despontará aos nossos olhos, instalando a paz na terra. Isso é muito esplendoroso para todos nós, né? Por isso, precisamos anunciar a mensagem da nova era a 4 cantos, né? A todos os ventos, né? Não mais uma promessa de realização, mas uma certeza de que a boa nova se realizará no coração humano. Encerra-se o ritmo preparatório. Ao fecharmos o segundo milênio, então, o ritmo, o, o ritmo preparatório está encerrado. Surge agora, ou resplandece agora as primeiras luzes do dia da ressurreição, o dia em que o Espírito poderá completar a sua evolução. Então, é Cristo que nos conduz às portas do terceiro milênio. E agora, a mensagem situando o balde junto a nós, nas nossas terras, na nossa nação, que teve a honra de albergá-lo e de receber em primeira mão a sua obra, a sua voz nos fala, né, que a obra agora continua no hemisfério oposto àquele em que nasceu, na velha Europa. Ela agora é transladada para as novas terras do nosso continente, onde haverão de surgir as sementes espirituais da nova civilização do terceiro milênio. Quizá possamos nós participarmos todos deste movimento, sermos também sementes para nós e para aqueles que nos acompanham, fazendo com que essas grandes verdades frutifiquem, produzam os seus benefícios para todos aqueles que nos acompanham passo. Então, sobre essa revelação, repousa a figura do Cristo, que flamejante iluminará, qual um farol, a estrada de todos os viajeiros da terra que buscam a luz, para nos orientar, como sempre nos orientou no longo caminho das nossas ascensões. E assim termina a grande mensagem, pedindo-nos: tende fé, tende certeza, a nova era vos aguarda. Então, esta é a caminhada que nos compete, e tenhamos a certeza, assim finaliza a mensagem, que nessa imensa luta contra nós mesmos, contra as forças adversas que ainda murejam em nós, tenhamos a certeza de que nessa imensa luta Cristo está conosco. Ele nos alenta, ele nos fortalece e com ele nós todos venceremos esta grande batalha contra a inferioridade que todos nós transportamos. Então, amigos, fizemos assim um apanhado geral da mensagem da nova era. Espero que vocês possam, assim, ter uma ligeira ideia do que traduz essa importante missiva para todos nós, mas, por favor, leiam com cuidado as palavras contundentes que o Balde nos deixou, para que elas possam fecundar o nosso coração e impulsionar-nos sempre que nós estivermos detidos em nossa caminhada. Muita paz e muita alegria para todos. Queridos amigos e amigas do Portal Pensar, nós agradecemos imensamente ao Gilson pela participação, pela sua interpretação, pela sua palavra
sobre essa mensagem da nova era. A gente volta a reafirmar que agora a gente tem os nossos estudos quinzenais, que continuam com a mensagem, mas antes de passar a palavra para o Serginho, só mesmo para a gente poder se despedir, já que estamos falando dessa última mensagem, a gente vai falar isso muito ainda, que é da nova era que precisa nascer em nós. Então eu fico, e para repetir só a última frase da mensagem, em que sua voz diz: tende fé com certeza, a nova era vos aguarda. Na imensa luta, Cristo é o mais forte e ele estará convosco em todos aqueles e com todos aqueles que nele creem. Então, que nós possamos estar em Cristo, para que ele possa estar em nós e que para essa nova era possa renascer, para essa nova era possa brotar em cada um de nós. Serginho, suas despedidas. A minha despedida, André, é sempre com muita gratidão. Gratidão a você, minha querida companheira de trabalho, de mensagens, de tantos, né, estudos que a gente faz. A gratidão ao Gilson, querido amigo, muito obrigado pela sua disponibilidade, pelo seu carinho, por suas palavras e pelo estudo maravilhoso que nos apresentou. E é isso. A mensagem fala por si só. Ela é extremamente consoladora. Agora que nós estamos no raiar da nova era, a gente ainda não vê a luz do dia, né? Está raiando, está começando a nova era. Então a gente ainda pode, meus irmãos, ficar um pouquinho assustado, um pouquinho assim temeroso. Poxa, mas eu vejo tantas guerras, tantas, né, pessoas uma matando a outra, só notícias ruins, só coisas terríveis, o ser humano ainda, né, só dá valor ao que está de pior, só vejo desastres naturais. Nós estamos vivendo, né, aqui no Brasil, um desastre terrível do Rio Grande do Sul, mas, apesar de tudo isso, a gente tem que ter esse entendimento, que é o raiar, é o início da nova era. Ainda vai ter dores, ainda vai ter dificuldades para a gente passar. Mas, como disse Andréia, quando a gente está com Cristo, quando a gente tem fé, a gente realmente acredita, confia e entende esses processos que estamos sendo convidados a viver, a gente se coloca, a gente se entrega na mão desse que é o guia e modelo da humanidade e que está, como um bom pastor, nos conduzindo para uma alvorada nova. Por isso que, para minha despedida, não é, eu trago um pequeno parágrafozinho também, né, dessa mensagem tão linda e que está no início da mensagem, onde a sua voz, através do nosso querido Petrobaldi, ele diz assim: venho trazer-vos a palavra da esperança, porque no caos do mundo estão despontando as primeiras luzes da alvorada. Então, está surgindo, meu bem. Meus bens, meus queridos, meus amores, meus amigos, né? Eu me emociono. E está surgindo dentro de nós. E está surgindo como humanidade esse novo dia, essa nova alvorada. E eu acredito, e eu vejo, porque apesar das dores do Rio Grande do Sul, nunca se viu tanta caridade, tanta união, tanta gente indo e se sacrificando. Mas ninguém coloca isso na mídia, não é? É mais fácil criticar, falar que um fez, outro não fez. Você vai ver 1000 críticas, mas reparar na união do povo brasileiro e do povo gaúcho nesse processo, e se isso acontece aqui, acontece no mundo inteiro. O ser humano está nessa alvorada, está acordando, está nascendo para esse novo dia de fraternidade. Por isso, muito obrigado, Andréia, muito obrigado, Gilson, muito obrigado, Petrobaldi, mestre Jesus. Gratidão hoje e sempre. Vou passar a palavra para a Andréia para fazer
uma pequena prece de despedida, né? Senão eu fico falando. Antes da gente fazer a prece, antes da gente encerrar, eu gostaria só de corroborar um pouco as palavras do Sérgio. A gente tem visto tanta tragédia ultimamente. Na Mensagem da Paz, a gente falou muito sobre isso, porque a gente começa a Mensagem da Paz começando ali uma guerra na Europa, e depois a gente tem uma guerra no Oriente Médio, as guerras da África que nunca deixaram de acontecer, as guerras internas pelo Brasil também, que nunca deixaram de acontecer, e agora essa tragédia no Rio Grande do Sul, e a gente está vivendo isso tudo junto. E às vezes, e a gente hoje com excesso de informação na internet também, é um tal de que a gente não pode ser positivo para lá e ao mesmo tempo a gente não pode ser negativo para cá, a gente não sabe nem para que lado a gente olha ou ao que a gente segue, mas buscando um ponto de equilíbrio, buscando o nosso meio termo e tendo sobretudo como base o Cristo, nada disso que está acontecendo a gente sabe que é, de alguma forma, sem amparo espiritual, apesar de tudo de que a gente possa pensar, puxa, mas é tão ruim, é tão trágico, e tem amparo espiritual? Tem amparo espiritual. Tem Deus, tem a espiritualidade amiga atuando a cada minuto, por mais difícil que seja ter essa percepção no momento de maior desolação. Mas a espiritualidade está com a mão, está com o seu coração. O Cristo não abandona nenhum de seus tutelados, Deus não abandona nenhum de seus filhos. Então, quando a gente fala isso, não é num sentido de negar o que está acontecendo, e nem é numa positividade que não vê o restante que está acontecendo, não. A gente fala isso com o coração voltado para o Cristo, sabendo que nele a gente acomoda a nossa emoção, nosso coração, todas as dificuldades e todos os enfrentamentos que a gente tiver que passar, a gente passa melhor ao lado do Cristo, porque é só ele que vai nos auxiliar. Né, Serginho? Perfeito. E aí, então, a gente, para encerrar, convidando todo mundo a um ato de fé, de esperança, pensando que Jesus é aquele que o tempo inteiro derrama as suas bênçãos sobre todos, ele derrama as bênçãos sobre os justos e os injustos, e ele faz o amor brotar, faz o amor reinar sobre tudo aquilo que existe, sobre tudo aquilo que está posto, basta que a gente queira acreditar. Então, Mestre querido, nós te agradecemos por tanto amparo, agradecemos por tantas bênçãos, por tanto amor. Te agradecemos pela infinita paciência conosco, seus filhos ainda tão imaturos. Agradecemos pela infinita misericórdia e rogamos a essa espiritualidade que nos assiste, rogamos ao professor Pietro Baldi e a toda a falange que trabalha em nome do professor Pietro Baldi, que continue nos abençoando e que continue, sobretudo a nós aqui, nesse momento, nesse trabalho, abençoando esse trabalho, nos inspirando a continuar, nos inspirando a crescer com a obra do professor Pietro Baldi e com a obra do Cristo. Seja conosco sempre, Senhor, graças a Deus. Amém. Então, para todos os nossos amigos e companheiros do portal, até a próxima. Até a próxima. Gratidão.